Olá, eu sou Félix Jacome e vou ministrar um mini curso aqui à distância, né, em tempos pandêmicos, sobre Heródoto e os povos asiáticos e africanos. Gostaria de agradecer a aceitação da minha proposta pela organização desse interessantíssimo evento de mini cursos online organizado pela Universidade Federal do Paraná. Diálogo sobre História. Então, muito obrigado por estar presente. Bom, eu próprio vou assistir 2 minicursos que eu estou inscrito. Então, há de fato uma lista muito interessante de minicursos. E o melhor que a gente pode escolher, podemos escolher mais de um. Isso é muito interessante. Bom, para quem não me conhece, eu sou Félix Jacome, eu sou historiador, trabalho com antiguidade, especialmente com Grécia Antiga, já, enfim, desde da graduação. Eu fiz graduação em História e fiz mestrado e doutorado na Universidade de Coimbra, em Portugal, em estudos clássicos. E no momento estou fazendo pós-doutorado na USP com a bolsa da FAPESP. Bom, o objetivo desse minicurso, eu diria que são dois. O primeiro é apresentar ou mostrar a variedade de povos, etnias, grupos que o chamado pai da história, né, chamado, por exemplo, Cícero, né, o pai da história, Heródoto, apresentou na sua obra Histórias. Então a ideia é um pouco apresentar essa panóplia de povos, muitos desses povos orientais, africanos e também africanos, que Heródoto escreve disserta sobre nas suas histórias. O outro objetivo, muito relacionado a esse, é pensar um pouco como Heródoto lê a cultura desses povos. Esse como aí, enfim, pode ser ramificado em diversas mini problemáticas, né? O como, do ponto de vista do método historiográfico que estava nascendo na Grécia Antiga, nesse período do século V a.C., portanto, como, do ponto de vista do método historiográfico, como é que ele lida com a história e com a cultura desses povos. Como, do ponto de vista, digamos, etnográfico, ou seja, como que ele interpreta os traços distintivos e culturais que ele pensa, né, que Heródoto pensou que foram relevantes para ele escrever sobre. Então, seja os costumes funerários, seja o costume de casamento, o corte de cabelo, a cor da pele, as práticas religiosas, os deuses, enfim, o que ele encontrou interessante para falar para a sua audiência, predominantemente grega, acerca desses povos não gregos, né? Então, são, portanto, esses dois objetivos. E nesse segundo, há uma linha de investigação que a gente pode aprofundar um pouco no minicurso, que é saber até que ponto Heródoto permite, digamos assim, que os povos que ele disserta sobre apresentem de alguma maneira a sua própria cultura, né? Ou será que Heródoto sempre lê esses outros povos através da lente grega? Portanto, por trás de uma aparente diversidade cultural que está presente nas histórias, Heródoto, de alguma maneira, minimizaria ou anularia essa diferença por um certo pensamento helênico que uniformizaria, de algum modo, esses povos distintos. Bom, essa é uma discussão de Heródoto ou etnógrafo, Heródoto ou historiador, enfim, que já vem de um tempo. Há uma boa bibliografia sobre esse assunto, tanto em português como em outras línguas, enfim, que a gente vai abordar durante o curso. Bom, e o que eu prometo fazer aqui com vocês, quem tiver a paciência, enfim, de seguir até o final, porque nós talvez não estamos tão acostumados assim, né, principalmente aulas assincrônicas, né, enfim, eu estou dando aula aqui, não estou tendo feedback de vocês nesse exato momento, e por outro lado também vocês não vão ter o feedback no momento que vão estar assistindo, embora eu vou dar para vocês meu e-mail, vocês podem sempre entrar em contato comigo para feedbacks pós-sincrônicos, né, enfim, depois de assistir. Mas o melhor que eu posso fazer aqui é o que eu tento fazer sempre, enfim, na área acadêmica, que é comunicar aquilo que eu sei e sinto sobre um tema num determinado momento, né,
enfim, hoje, nesse exato momento, o que eu sei e sinto sobre Heródoto e os povos africanos. Bom, eu vou mostrar alguns slidezinhos aqui do que a gente vai fazer nesse mini curso. Deixa eu só mudar um pouquinho aqui o visual da coisa. Ok, acho que agora tá bom. Bom, possivelmente vocês estão vendo esse slide, espero que sim, senão vai ficar tudo perdido. Heródoto, os povos africanos e asiáticos. O conteúdo no minicurso. O minicurso vai ser dividido em 3 partes. Eu vou me encarregar das 2 primeiras e vocês da terceira. Porque há um exercício final, uma atividade final que vocês devem fazer, com um texto de até 35 linhas, que foi o que a produção me pediu. E esse exercício vai estar explicado qual que é junto deste vídeo, né, na plataforma do diálogo sobre a história do evento. Mas o que concerne a mim e a esses vídeos, nós vamos dividir a nossa tarefa aqui em 2 partes. A primeira é uma espécie de introdução a Heródoto. Enfim, quem já tem um bom conhecimento de Heródoto pode avançar o vídeo. Eu prometo que não vou ficar triste nem magoado se quem quiser avançar o vídeo, porque julga, enfim, pensa que já sabe bem de Heródoto, e muitos podem já saber muita coisa de Heródoto. Enfim, é um autor bastante estudado. Não tenham pena, pulem o vídeo se quiserem. Quem quiser revisar, né, já sabe sobre o método, quiser revisar também pode seguir aqui. Quem quiser ver se eu falei alguma besteira pode seguir. Mas eu acho que vai ser particularmente útil para as pessoas que são relativamente novas com esse pensador grego, que eu acho que é muito relevante. Então a primeira parte vai ser uma espécie de introdução a Heródoto através dessas rubricas aí. Estrutura, objetivo e método das histórias de Heródoto. Isso vai nos ajudar a contextualizar a segunda parte, que é o cerne, né, do minicurso, que é a discussão sobre Heródoto e etnicidade. Ou seja, falaremos de Heródoto de maneira mais geral, e a segunda parte será o objetivo mais propriamente dito do curso, que é ver como Heródoto explica, ou comenta, ou aborda as diferenças culturais ligadas a povos, especialmente a povos asiáticos e africanos. Então eu vou comentar especialmente o Egito e os persas, mas também vou fazer alguns comentários sobre outras civilizações que são geralmente menos discutidas nesse caso, como por exemplo os fenícios ou os líbios, né? Fenícios do lado dos asiáticos, líbios do lado dos africanos, que são, enfim, menos discutidos. Eu acho que vale algumas menções aqui. Essa segunda parte será bastante textual, no sentido de que, de fato, nós iremos discutir o texto de Heródoto, porque aqui, voltando um pouco, ou concluindo um pouco a apresentação dos objetivos desse minicurso, a ideia não é fazer um curso de história desses povos africanos e asiáticos. Esses povos africanos e asiáticos, neste minicurso, vão interessar na medida em que eles entram dentro da explicação de Heródoto, né? Dentro das histórias. E claro está que o foco fica, portanto, para Heródoto, né? A maneira como ele apresenta, o contexto intelectual no qual Heródoto se insere, escreve, a relação entre gregos e bárbaros, né? Como os gregos chamavam muitos desses povos não gregos. A ênfase do curso, então, vai girar por aqui, né? Vai centrar por aqui. Não vai ser propriamente um curso sobre fenícios, sobre egípcios e tal, que seria uma outra proposta, né? Mas, com certeza, os apontamentos que nós fizermos aqui sobre Heródoto será muito útil para qualquer um ou qualquer uma que queira estudar essas outras civilizações ou queira ensinar sobre essas outras civilizações asiáticas e africanas, porque a narrativa de Heródoto sobre esses povos é sempre uma fonte de informação importante. Sempre. Porque, haja vista que nós não temos assim tantas narrativas antigas, né? Tantos textos em prosa, longos, narrativos, que comentem esses povos, ou que falem dos costumes dos egípcios, por exemplo, da religião egípcia. Então é sempre importante ter Heródoto em mente. Bom, nesse vídeo nós iremos atacar a primeira parte, e no vídeo seguinte nós iremos atacar a segunda parte de Heródoto e a etnicidade. Pois bem, adiantando em língua portuguesa, o que há? Né? Em língua portuguesa há uma edição antiga da UNB, né, traduzida pelo Gama Curi, que é de circulação mais fácil. Quem quiser
utilizar o livro para conhecer as histórias de Heródoto pode muito bem utilizar, mas não é o texto academicamente mais bem acabado, né? Enfim, mais bem conseguido academicamente. Nesse ponto, há duas traduções em português que são as melhores, assim, são as mais interessantes, as mais recentes também. Uma que é deixa eu aumentar aqui de novo a minha vida aqui. Enfim, tá no slide também, né? Bom, tá no slide, tá aqui também. A edições 70 das histórias de Heródoto. E há também, recentemente, a Maria Aparecida de Oliveira está também traduzindo e lançando pela Edipro as histórias de Heródoto. São as duas edições que tem em português. O que passa, como está no slide, escrito embaixozinho, é que nenhuma dessas duas traduções, por enquanto, traduzem Heródoto, as histórias de Heródoto de maneira completa. As duas traduções estão incompletas, né? Se eu não estou cometendo nenhum erro, porque, enfim, eu posso não ter averiguado completamente, mas a Maria Aparecida está no livro 5, né? Que eu saiba, ela está traduzindo por ordem, então 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é o 2 dela. Enquanto a edição portuguesa, ela tem traduzido os livros 1, 3, 4, 5, 6 e 8. Nós vamos já comentar o que são esses livros, né? Porque muitos desses livros antigos, eles são divididos em livros. Bom, nada muito surpreendente até aqui, né? Livros é como se fossem capítulos, né? Então imagine, por exemplo, que as histórias de Heródoto são divididas em 9 livros. Digamos, 9 capítulos, né? E é por isso que está incompleto, porque não estão traduzidos em português todos os livros, com exceção da tradução do Gamakuri da UNB, tá? Então, quando alguma dessas aí, quem chegar primeiro, quando alguma dessas concluir todos os 9 livros, será de fato a melhor edição em português, né? A melhor tradução em português. Bom, eu vou apresentar extratos em português dessas traduções, mas também da minha própria tradução, quer dizer, uma tradução que eu fiz rapidamente para o minicurso, né? Eu não estou traduzindo as histórias de Heródoto. Bom, isso é um material que existe em português. Em relação eu começo a falar agora de alguns elementos básicos sobre as histórias de Heródoto, tá? Embora alguns básicos estejam sob intensa discussão, como a datação, né? Qual é a datação das histórias de Heródoto? A datação que se dava, especialmente até 1971, até saiu um paper do Fornara nessa data, que mudou um pouco o panorama, mas até aí, geralmente se falava que as histórias de Heródoto teriam sido publicadas, enfim, dentro de Atenas, né, dentro do mundo grego, por volta de entre 430 e 426 a.C., né? Tudo aqui é antes de Cristo, né? Heródoto viveu no século V a.C. Então, 430 e 426 era a data canônica, né, estabelecida por alguns grandes especialistas na primeira metade do século XX. Alguns autores suspeitam que Heródoto continuou escrevendo depois de 426, que fez a datação ir até por volta de 420 a.C. Um dos argumentos principais aqui para parar em 426 é que se pensava que as Acarnenses de Aristófanes, que é uma comédia, citava as histórias de Heródoto. Então aí seria uma data limite, né? Ou seja, se Aristófanes, né, por volta de 425, está citando as histórias, então é sinal de que a obra estaria publicada nessa data. Mas a revisão da datação se deu, justamente o Fornara comenta isso, o Charles Fornara e outros depois dele, de que de fato, parece haver uma citação de Heródoto, mas não precisa ser da obra inteira. A gente vai comentar um pouco sobre isso. Não precisa ser da obra inteira. Então, não necessariamente pressupõe a publicação. Bom, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, porque, no fundo, não afeta nosso argumento essas pequenas variações de datação. Como a datação que eu vou seguir é essa que está, por exemplo, no artigo do David Sansone, entre 430 e 420, para mim está ótimo, não faz diferença do ponto de vista do minicurso. E também, como vocês podem ver pela citação aqui embaixo, né, do James Evans, Herodotus Publication Date, é um artigo de 79, ele diz a evidência citada até aqui, enfim, ele mostrou um monte de evidência, suporta a data para publicação tão tardia quanto 424, mas não muito depois disso. Bom,
É isso, é quase a mesma coisa do Sansone, entre 430 e 420, foi nessa década que foi publicada essa obra. Eu só quero chamar a atenção, mas não vou discutir, porque não me interessa. É isso. Não me interessa porque não faz diferença para o minicurso. É um argumento recente, uma tese, né, uma hipótese recente levantada pela Elizabeth Irving, ou Arvin, que é uma especialista, uma helenista, especialista em Heródoto, em historiografia grega, né? E ela já com 2 ou 3 textos vem defendendo a ideia de que Heródoto estaria ainda escrevendo quando acaba a Guerra do Peloponeso. Ora, a Guerra do Peloponeso acaba em 403 a.C., 404, 403 a.C. Logo, Heródoto estaria escrevendo ainda dentro quer dizer, ainda no final da Guerra do Peloponeso, e de alguma maneira menciona, né, o próprio final da Guerra do Peloponeso. Bom, aí esta é uma hipótese que altera radicalmente a data, assim, para vários. Depende, claro, da sua problemática de pesquisa ou de ensino, o que você está estudando, né, para saber se altera radicalmente. Mas, de fato, alterar em 2 décadas, praticamente, é uma alteração radical. A ver se a proposta da Arvin vai ganhar apoiadores, né? Isso vai, enfim, vingar, né? Como se diz. Um texto recente dela que ela faz justamente essa argumentação é esse The End of Histories and the End of the Atheno-Peloponnesian Wars, que está nesse livro, né? Interpreting Herodotus, de 2018. Então, é um livro recente, quem quiser ler os argumentos dela, mas eu vou seguir os que eu acabei de comentar atrás. Tá? 430 e 420. Bom, eu vou comentar um pouco sobre o contexto intelectual de Heródoto. Enfim, para nos ajudar um pouco para entender o lugar de fala do Heródoto, ou seja, a partir de onde ele está olhando essas culturas orientais e africanas, né? Bom, ele é um grego da região da Ásia Menor, da região da Jônia, né? Um grego jônico da região da Ásia Menor, que já é, portanto, a parte mais oriental da Grécia. Lembrando que nessa época a Grécia não era apenas o continente como é hoje, era também a ilha, bom, isso também hoje, né? Era também a ilha, hoje em dia menos Chipre, né? Que não é mais grega, né? Mas também a Grécia era a costa do que hoje é a Turquia, né? A costa do que hoje é a Turquia, que ali ficavam as cidades gregas da Jônia também. Então, Heródoto era daquela região, de Halicarnasso, né? Dessa região oriental da Grécia, próxima, portanto, a povos orientais, o principal deles, o Império Persa, na época que o Heródoto nasce, por volta de 480, né? Quando ele nasce, o Império Persa está lá na Ásia Menor e ele pôde ter contato de primeira mão quando estava em Halicarnasso. Um determinado momento da vida adulta dele, ele se muda para Atenas, vive em Atenas algumas décadas, possivelmente, frequenta o ciclo intelectual de Atenas, que incluía Péricles, incluía os sofistas. Então ele aproveita um pouco o caldo cultural, a efervescência cultural de Atenas no século V, enfim, o século de Péricles, o século de ouro da cultura, que viu nascer, enfim, viu desenvolver a tragédia, a comédia, enfim, a sofística. Depois, um pouco mais à frente, Platão, Sócrates, né, contemporâneo ainda de Heródoto, depois Platão. Então, é de fato uma efervescência cultural que Heródoto pôde aproveitar. E ele participou, portanto, dessa parte mais oriental da Grécia e entrou em contato na Jônia e também em Atenas com uma nascente escola, digamos assim, de pensadores jônicos, portanto, dessa região do Heródoto, que, para além da filosofia, né, como se a gente lembrar de Tales de Mileto, também dessa região da Jônia, enfim, um pouco dos inícios da filosofia, da convenção da filosofia ocidental, né, com esses primeiros pré-socráticos, alguns deles justamente dessa região da Jônia. Mas da passagem do século VI para o século V a.C., você tem o aparecimento de alguns geógrafos, etnógrafos, historiadores, algumas figuras que começam a escrever em prosa sobre outros povos. Então, você tem, por exemplo, a figura chamada Helanico também, que escreve uma obra também sobre outros povos. Há textos, inclusive, sobre os persas desse período do século VI, século V, feito por esses jônicos.
E o mais famoso, o que possivelmente mais influenciou Heródoto, porque inclusive Heródoto o cita nas histórias, né? É Hecateu de Mileto, também da região da Jônia, né? Que escreveu pelo menos 2 obras que os antigos atribuem a ele. Esse Periodos Gés, que é uma espécie de Em torno da Terra, ou Jornada em torno da Terra, possivelmente uma obra etnográfica, né, em que ele, enfim, também discutia costumes e características de outros povos. Uma obra que talvez ele escreveu uma obra chamada Historia, ou História, né, a palavra que nos deu História, né, ou uma Genealogiae, umas genealogias. Essas obras nós não temos acesso, nós apenas possuímos alguns fragmentos dessas obras citados por autores da antiguidade, mas posteriores, né, a esse período. Se vocês tiverem interesse em Hecateu de Mileto e ler alguns desses fragmentos em português do Hecateu, tem essa tese da Universidade de Coimbra, que está aqui nos slides do COIC. Ele contextualiza o Hecateu, mostrando justamente como a origem do pensamento histórico grego está ligada a esses pensadores jônicos como Hecateu. E Heródoto, portanto, não é o primeiro historiador grego, não é o primeiro historiador ocidental, não é o primeiro historiador grego, etc. Mesmo se nós mantivermos o recorte dentro da Grécia Antiga, Heródoto não é o primeiro. E Heródoto já escreve dentro de uma certa tradição de escrita em prosa. Isso é importante porque, até então, o que tinha na literatura grega era poesia e verso, né? Se a gente lembrar dos poemas homéricos que são anteriores, dos poetas arcaicos e elegíacos anteriores, eles escrevem, né, em verso, Solon, enfim, escrevem em versos, né? Hesíodo. Aqui não, aqui muda para prosa. E Heródoto não é o primeiro que faz isso, não é o primeiro que tenta fazer uma prosa, seja etnográfica, seja uma prosa histórica. Hecateu é uma figura importante sobre isso. Ainda sobre Hecateu, se vocês quiserem, sobre a relação entre Hecateu, Heródoto e a formação da história, também tem esse livro aqui, que eu posso depois deixar escrito, porque não está, do Arnaldo Momigliano. Arnaldo Momigliano, Nas Raízes Clássicas da Historiografia Moderna, que é uma tradução em português que saiu recentemente. O livro é de 92, né, mas saiu em 2019 pela Unesp. Tradução da professora Maria Beatriz Florenzano. E aqui tem o capítulo 2 que se chama A Tradição Herodotiana e Tucididiana. Então, o Momigliano aqui ele vai contextualizar como nasce a historiografia na Grécia Antiga. E, justamente, ao fazer isso, apesar no título do capítulo ter Herodotiano, Heródoto, né, e Tucídides, ele vai dizer que não, a coisa começa um pouco antes, né? E Heródoto e Tucídides são, talvez, até o desenvolvimento posterior de uma tradição que já começou, né, que já tem aí quase um século, talvez, né? Bom, então fica essa dica também desse livro. Um elemento a mais para alguns elementos breves sobre o contexto intelectual de Heródoto. Para que também a gente não se eternize nessa parte introdutória, né? Eu vou passar aqui só para vocês não esquecerem, terem em mente. E essas informações serão úteis na segunda parte do minicurso, quando a gente for abordar o olhar de Heródoto sobre essas outras sociedades, né? No século V a.C. está ocorrendo várias coisas. Uma delas é uma relativa popularização da escrita. Vocês sabem que as sociedades da antiguidade elas dependiam muito mais da oralidade do que a nossa, sendo que a Grécia, diferentemente de outras sociedades antigas, como o Egito, por exemplo, enfim, ou sociedades mesopotâmicas, a Grécia tinha um alfabeto relativamente fácil de aprender. Diferente dos hieroglifos, com muitos símbolos e tal, que, enfim, precisava ter um grupo específico, né, os escribas, para poder entender e escrever. Era um uso mais elitizado da escrita, né? A Grécia, por conta que são muito menos símbolos para aprender, né, um alfabeto apenas, que
gregos adaptaram dos fenícios, né, do alfabeto fenício. Isso, de alguma maneira, facilitou a popularização da escrita desde o século VIII a.C., quando nós temos registro da escrita grega, do alfabeto grego. Isso parece ter chegado num ponto em que, no século V, nós encontramos evidências para leitura silenciosa, por exemplo. Ou seja, as pessoas não apenas falavam oralmente os poemas, enfim, recitavam os poemas ou falavam oralmente as coisas, mas também começavam a ler de maneira silenciosa, a um passo, por exemplo, nas Rãs de Aristófanes, né, em que começa a peça o deus Dioniso, ele quer resgatar Eurípides do Hades, e ele disse que teve a ideia de fazer isso porque estava numa nau, né, indo para uma batalha, e estava com um livro, né, enfim, um papiro da obra Andrômeda de Eurípides. Aí daí ele disse, nossa, que saudade de Eurípides. E Eurípides estava morto, né? Por isso que ele foi para o Hades para resgatar o Eurípides. Então é uma amostra, né, de que a leitura já se praticava. Para além de que na própria democracia grega, alguns procedimentos, como o ostracismo, né, ou seja, ostracizar alguém, demandava também escrever o nome do camarada que ia ser ostracizado. Isso precisava da escrita também. Ligado à escrita, isso é importante porque nós temos que pensar também quem é que leria essa obra de Heródoto, né? Então, começa a ter um mínimo de público que pode querer ler esse material, né? E que pode querer ler esse material em prosa. Como eu comentei, até então, nós víamos muita poesia, muito texto em verso, né? Recitado, texto em verso na literatura grega. Heródoto, por sinal, é um dos textos em prosa mais antigos que nós temos da literatura grega, né? Apesar de Hecateu, enfim, desses outros escreveram em prosa antes de Heródoto, a obra desses autores não nos chegaram, né? As obras não nos chegaram, mas a de Heródoto sim. Então é uma das mais antigas. A influência de Heródoto também na maneira como ele explica o destino dos povos, a começar pelos persas, né? Que é o povo que recebe mais atenção de Heródoto, claro, porque um dos objetivos centrais de Heródoto, como nós veremos, é narrar a guerra pérsica, né? A guerra entre gregos e persas. Então, necessariamente, os persas apareceram muito na obra, mas há uma influência da tragédia grega e do pensamento grego em geral, né? Dessa ideia da ascensão, do apogeu e de queda das figuras poderosas, né? Heródoto explora isso tanto em relação aos reis dos povos orientais, como também ao próprio destino do povo em si, né? De alguma maneira é possível ler todo o projeto das histórias de Heródoto como um apogeu e queda do mundo persa, né? Um apogeu que gerou uma certa arrogância de querer expandir sempre os limites territoriais e os limites de influência, né? E acaba que de alguma maneira foi castigado com quase um tom divino, né? E esse indivíduo, nesse caso esse povo insolente, que quis ser mais do que podia, que quis quase, né, atingir os céus e seus deuses, esse povo de alguma maneira teve a sua devida punição, né? E a punição nesse caso dos persas foi a derrota, né, em 480, 479, a derrota final que marcou o fim das guerras pérsicas, né? Então há influência desse tipo em Tucídides também é possível encontrar esse tipo de influência, né? Isso faz parte, enfim, do caldo cultural dessa época, que também envolve racionalismo, envolve conflito ou reflexão muito aguda sobre a distinção entre costumes e cultura de um lado e natureza de outro. Isso vem já da filosofia pré-socrática, passa por meio dos sofistas, né? Isso marca muito o pensamento dos sofistas no século V, a distinção entre cultura e natureza. E isso também, naturalmente, vai entrar na obra de Heródoto, né? E uma das implicações dessa divisão de natureza e de costumes, ou seja, de nomos, cultura, costumes e physis, natureza, é a percepção, a ideia de que se determinado comportamento, se determinado traço cultural, se determinado traço ou comportamento é cultural, portanto, é do mundo do nomos, ele tem uma história, ele pode alterar, pode mudar, diferentemente de algo que é do mundo da natureza, que tem uma estabilidade muito maior, porque faz parte da physis, faz parte da natureza, não altera facilmente. Então,
E as coisas que alteram, que são nomos, que alteram mais facilmente, elas também são mais arbitrárias, no sentido de que, bom, a prática religiosa é assim, mas poderia ser de outra maneira. Em um povo é desse jeito, em outro povo é de outra maneira. Isso é apenas uma convenção cultural que cada cultura elabora a sua. Então, essa ideia entrou também nas histórias de Heródoto, ele explora esse tipo de dicotomia, né? E, por fim, também faz parte desse ambiente de Heródoto a reinterpretação da épica e do mito. Porque isso é uma das marcas que é interessante quando nós lemos as histórias de Heródoto, né? É que, ao mesmo tempo, é um texto que é um autor que está imbuído dentro desse clima racional, reflexivo, questionador, que é típico desse mundo já pós-pré-socrático, né? Ou, enfim, já passando do pré-socrático para o Sócrates, é um momento em que a razão está mais aflorada. No entanto, Heródoto ainda é um autor bem à moda antiga. Nós vamos ver já já no próprio proêmio da obra como isso lembra os poemas homéricos, lembra a épica homérica. E lembra o mito que está impossível falar em épica sem falar em mito, né? As coisas andam juntas, idem para a tragédia, né? Impossível falar tragédia sem falar de mito. Mas também, de alguma maneira, é impossível explicar a historiografia de Heródoto sem falar de mito. Ele tem uma relação ambígua com os mitos, ele os critica algumas vezes, ele aceita outras vezes, e inclusive os coloca como motor de explicação da história em certos episódios, em certos momentos. Então ele tem uma relação um pouco dúbia com o mito, especialmente quando o mito é muito remoto, né? O que não é raro de acontecer, né? Quando diz respeito com uma guerra de Troia, por exemplo, né? Algo muito remoto para o tempo que o Heródoto estava falando. Bom, Heródoto também está dentro de um contexto. Eu comentei no início da sessão que ele é de Halicarnasso, na região da Jônia, e ele morou em Atenas. Mas não só isso, né? Desde a antiguidade que se tenta imaginar as viagens que Heródoto fez, né? Ele não foi o primeiro a fazer essas viagens. Alguns autores, inclusive, comentam como a própria historiografia foi impulsionada pelos conhecimentos de outros povos vindo dos comerciantes. Então vocês imaginam que nessa região do Mediterrâneo, nesse século V, por exemplo, nós podemos encontrar vasos gregos, os vasinhos que a gente vê, enfim, nos museus, nos livros. A gente pensa assim, vaso grego, né? Tá, vaso grego. Mas precisamos saber que boa parte dos vasos gregos que estão nos museus hoje, eles foram encontrados fora da Grécia. O que significa que nesses séculos da civilização da Grécia Antiga, enfim, se a gente pegar século VI, século V, século IV a.C., nesse período, e enfim, mais à frente também, os vasos e outros produtos eles circulavam por meio do comércio. Então, por exemplo, uma boa parte dos vasos, uma parte significativa dos vasos que estão nos museus, vasos gregos, foram encontrados na região da Etrúria, na Península Itálica. No século VI, século VII, século V, vocês veem como isso circula. Então, enfim, os comerciantes já circulavam, já existia, inclusive, uma colônia grega, uma espécie de colônia grega, um posto de comércio grego em Naucrate. Deixa eu ver se eu consigo... se eu consigo dar um zoom aqui nesse negócio. Aqui, consegui. Eu só não sei onde está a minha câmera mais, mas tudo bem. Vocês estão vendo aqui Naucrate, aqui no Egito, essa região, a partir do século VI, né, era uma região com uma parte comercial grega, né, incluindo os gregos fizeram ritos religiosos aí também. Então era uma espécie de... Nessa época tinha um faraó que era uma espécie de faraó filhelênico também, né, que aprovou esse tipo de presença grega no território egípcio. Então, isso já, portanto, um século antes de Heródoto escrever a história. Vocês veem como isso já circulava, essas pessoas já estavam em conexão, né? Ok, voltei, perfeito. Então, acho que deu certo. Então, e desde a antiguidade se fala muito dessas viagens de Heródoto. Porque, como nós vamos observar,
ele comenta sobre esses povos não gregos, esses povos asiáticos e africanos, e ele fala que conversou com eles, que esteve né, na região desses povos. Boa parte desses povos asiáticos e africanos que ele cita, que ele comenta de maneira mais extensa, os costumes, ele fala que tem informação de primeira mão, que viu, que ouviu de informantes locais, que em alguns casos viu inclusive epigrafia, né? Viu inscrição e tal, em pedra. Então, ele teria viajado muito. Esse mapa, por exemplo, mostra todos esses pontos pretos aí, seriam locais que o Heródoto teria viajado. Ou seja, na Itália ele teria ido, aqui na Ásia Menor, né, como eu comentei, na região da Jônia, bom, aqui é onde ele nasceu, né? Aqui nessa parte da Grécia, mas ele teria vindo para a região de Chipre. Mas não só, teria obviamente andado no Egito, né? Ele escreve muito sobre o Egito, então toda essa parte do delta do Egito, mas também ele teria vindo para o sul, quase na Núbia, né? Para o sul, para Tebas e o sul do Egito, enfim, cortando o Nilo, né? Teria vindo para o oeste do Egito, para a região onde hoje é a Argélia, né? Enfim, na região africana, mas ele também teria ido para a Arábia, Damasco, para a Síria, mesmo para o Mar Negro aqui, para a Babilônia, para o mundo persa. Então, bom, se isso tudo é verdade, se ele realmente andou nesses lugares todos, nós não sabemos. Alguns são muito certos, né, como o Egito, né? Isso é muito óbvio que ele realmente teve, ele tem algumas informações do que ele viu e tal, que, enfim, só alguém que foi, de fato sabe, né? Aqui ele andou no sul da Itália também é certo, porque tem uma tradição muito forte de que ele ajudou a fundar essa cidadezinha aqui de Turi, que é uma colônia grega na Itália, né? Essa região aqui, Metaponto, Siracusa, nessa época de Heródoto, elas eram cidades gregas, né? Isso é antes dos romanos tomarem toda a Península Itálica, né? Isso aqui é parte grega, essa Turi teria sido fundada por volta de 442, 443, teria ido uma missão, né, de Atenas para fundar essa cidade de Turi, e Heródoto teria participado, né, da fundação dessa cidade. Então, isso é certo também. Mas, bom, que ele tenha ido, que ele conhecia o Império Persa de primeira mão é muito provável, porque eu não digo o centro do Império Persa, né? Ou seja, Persárgada, onde começou o Império Persa, mas na extensão do Império Persa aqui na região da Ásia Menor, onde é a Turquia, é bastante próximo, né? Todas as cidades aqui que estão em preto, né? Bastante próximo da região da Jônia, então provavelmente ele foi, né? Então isso nos ajuda já a pensar justamente que tipo de fonte, né? Que tipo de informação ele tinha sobre esses povos. Embora, repito, a gente não tem como comprovar todas essas viagens. Muitas dessas informações sobre as viagens de Heródoto a gente lê em próprios autores antigos, né? Mais tardios, autores antigos que falam sobre isso. Sendo que acontece é que muitas vezes os autores antigos eles interpretam a biografia do autor antigo a partir da obra. Então, se eles leem na obra que Heródoto, por exemplo, fala dos povos da Península Arábica, então eles podem pensar, nossa, então ele foi para a Arábia. Não necessariamente, mas é isso. Eles estão tentando extrair informações biográficas através da obra. Então, você precisa ter um certo cuidado em relação a isso. Mas, de toda maneira, esse mapa serve para mostrar que Heródoto era um viajante. Era um extremo curioso, né, sobre a cultura de outros povos. Bom, e aqui eu vou falar sobre a estrutura das histórias. Eu vou fazer... vai ser especialmente útil para quem ainda não leu as histórias de Heródoto, ou quem leu apenas partes. Porque uma coisa que eu vou fazer aqui, que ajuda bastante, eu vou falar um pouco, vou dar o retrato geral das histórias de Heródoto. O que é as histórias de Heródoto? E aí eu vou, no início do próximo vídeo, né, quando a gente adentrar no tema de Heródoto e as etnicidades, eu vou situar onde estão, dentro dos 9 livros, né, onde é que estão as passagens as mais relevantes sobre egípcios, sobre persas, sobre líbios, sobre fenícios, que foram os 4 que eu indiquei na ementa do minicurso, mas a gente pode falar dos povos arábicos, dos povos da Trácia e outros povos não gregos, né? Então eu vou justamente situar onde é que estão nesses 9 livros
Que aí quem tiver interesse mais específico em algum desses povos pode ler diretamente aí, né? E não fica perdido dentro da obra. Porque, para vocês terem ideia do que parece do que parece a obra completa das histórias de Heródoto, né? Que infelizmente a gente ainda não tem em português no único volume, com exceção daquele da UNB. Mas, por exemplo, essa ediçãozinha que eu tenho aqui é em espanhol, né? E ela contém os 9 livros. Então, assim, é isso. Não é algo muito grande, mas dá algum trabalho para ler, né? E as fontes são pequenas, né, desse livro, né? Então, assim, Heródoto escreveu bastante, né? Então é interessante, de fato, situar um pouco onde é que estão as coisas aqui. Senão a gente se perde. Opa! Não, fiz coisa errada. Agora, voltei. Bom, são 9 livros, portanto. Essa divisão em livros, vejam bem que ela não é, muito provavelmente, obra do Heródoto. Apesar da edição que nós temos hoje, de todas as edições que nós usamos hoje de Heródoto, independentemente da tradução ou do texto original grego, sempre há 9 livros. Sendo que isso, muito provavelmente, não remete a Heródoto. A maneira como Heródoto divide o relato dele, eu vou passar aqui para outro slide para mostrar, é através de uma coisa chamada logos. Ele escreveu vários logoi, que é o plural de logos. Logos é uma palavra que o pessoal da filosofia sabe muito bem, é uma palavra bastante conhecida do grego antigo. Logos quer dizer discurso, quer dizer razão, depende do contexto, né? Discurso, razão, ordenamento. Então, logos é o discurso, a narrativa. E o que Heródoto faz ele divide os textos dele em logoi, ou seja, em discursos, em narrativas. Então, ele tem, por exemplo, ele diz, nessa parte que está aqui em português, o meu logos, portanto, indagará sobre quem foi este Ciro, o primeiro grande rei da Pérsia, né, do Império Persa. Quem foi este Ciro que destruiu o Império de Creso, da Lídia? Nós já estamos aí falando de povos orientais, né? Lídia, aqui inclusive estava até no mapazinho, aqui, se a gente der um zoom a gente vai achar a Lídia. Aqui. Ele fala da Lídia, do rei de Creso, né? Essa região da Lídia, até a metade do século VI, era justamente administrada por esse Creso, mas aí os persas tomam essa Lídia, né? E Heródoto está contando aí justamente quando Ciro ocupa, né, domina esse império do Creso. E de que maneira os persas dominaram a Ásia? A Ásia, que de fato é a palavra que aparece em grego, né? Enfim, tes Asias, como está aqui, a Ásia. Claro que não é a Ásia como a gente tem ideia hoje, né? O continente asiático. A Ásia aqui é muito mais o que eles pensam. A Ásia Menor, a atual Turquia, onde estava a Lídia, o Império Persa, a região da Península Arábica, do Médio Oriente, a região da Índia. Isso era a Ásia que eles conheciam, né? Mas, enfim, o Extremo Oriente não, né? Provavelmente não está nessa concepção de Ásia aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção é como ele fala o meu logos, portanto, o meu discurso indagará sobre quem foi esse Ciro. E aí ele começa uma parte da obra sobre Ciro, sobre as façanhas de Ciro, como é que Ciro chegou ao poder, como é que ele expandiu o Império Persa, como é que ele acabou e enfim, o filho dele, Cambises, assumiu o trono. Então tem um discurso sobre Ciro. Isso, no início do segundo livro, do livro 2, é o famoso livro dedicado aos egípcios. E aí Heródoto vai fazer a mesma coisa. Bom, aqui começa o logos sobre os egípcios. E aí é isso, é um discurso, uma narrativa sobre os egípcios. E há um interessante paper escrito sobre essa Silvana Cagnassi, uma pesquisadora italiana, em 1975, ela escreveu um paper muito interessante, que ela fez uma contagem em uma análise dividindo os 9 livros, toda a obra, em 28 logoi, né? Ou seja, em 28 discursos. Ela fez isso a partir do que o Heródoto fala, né? Cada vez que ele falava, agora eu vou começar o logos de tal coisa, ela anotava. E aí ela contabilizou 28 logoi. E essa provavelmente é a maneira original a partir do qual ele organizou o relato, né? Isso é interessante e tem algumas implicações para o entendimento de como é que essa obra funcionou, né? E como é que os povos, enfim, como é que se deu o discurso acerca desses povos não gregos.
Porque esses logoi, eles são mais adaptados a apresentações orais, né? Nós temos que ter em mente que nós estamos aqui numa cultura antiga que ainda tem muita oralidade, né? Apesar de, como eu comentei, a escrita começa a ganhar relevância no século V, mas ainda muitíssimas coisas são feitas pela oralidade, incluindo a divulgação do conhecimento. A gente tem o famoso Sócrates, né? Uma das coisas pela qual Sócrates é famoso é que ele não escreveu nada. E isso pode ser chocante para a gente. Peraí, mas como alguém tão sábio, com tantas ideias, não escreveu nada? E tem algumas menções, inclusive nos diálogos de Platão, sobre a escrita, né? Um olhar um pouco desconfiado da escrita, né? Platão chega a dizer que a escrita é um mestre que não responde. Então, qual que é o ponto em escrever as coisas? Um pouco irônico para Platão, né? Que, enfim, que é possivelmente o maior corpus de texto em literatura grega, né? Que é o corpus platônico, mas bom. Mas vejam, Sócrates não escreveu, porque não era assim tão comum, sentar e escrever, enfim, tinha que ter um público leitor, enfim, não era algo que estava ainda nascendo, né? E esses logoi, eles são mais adaptáveis à apresentação oral. E boa parte do texto de Heródoto, ele foi inicialmente, ao que tudo indica, apresentado oralmente para quem estivesse interessado, principalmente em Atenas, né? Ou nessas outras cidades que ele viajou, enfim, para os helênicos hablantes, né? Para os falantes de helênico, de grego, foram apresentados oralmente, e isso mostra um pouco o desenvolvimento da própria obra de Heródoto. Porque Heródoto tem duas dimensões que a gente pode ler na obra dele, que vão aparecer dentro de instantes, quando eu comentar cada um dos 9 livros, né, do que eles tratam. Que há o Heródoto etnográfico, ou os logoi, as partes, que são principalmente dedicadas à apresentação e discussão dos costumes de outros povos, há essa parte etnográfica, e a parte propriamente mais histórica, que é, afinal de contas, a guerra entre gregos e persas, que é o objetivo do livro, né? É o tema do livro, é a grande guerra que se deu entre 490 e 479 a.C. entre gregos e persas. Mas o texto de Heródoto contém as duas coisas, contém muito logó etnográfico e muito logó histórico, falando da história dos persas, a história dos atenienses, a história do conflito bélico em si, a história das batalhas, e possivelmente, pelo menos é a maneira como eu, enfim, outros estudiosos que lidaram e lidam com a obra de Heródoto, eu penso que essa obra inicialmente era uma obra etnográfica, geográfica e etnográfica. Então, em sintonia com aquilo que estava sendo feito na Jônia, na região original de Heródoto, né? E possivelmente, quando ele chegou em Atenas, ele desenvolveu o lado historiador. Isso se refletiu na própria estrutura da obra. Porque, como nós veremos em seguida, há livros mais etnográficos que possivelmente, segundo a minha visão, foram feitos antes, e há livros mais históricos, em que ele, de alguma maneira, adicionou o tema da guerra entre gregos e persas para uma obra que, inicialmente, seria uma espécie de... como a obra do Hecateu, né? Uma espécie de jornada sobre a Terra, enfim, uma espécie de relato etnográfico, né? E de alguma maneira, ele insere, ou muda de ideia, de fato, muda o plano da obra dele, que deve ter durado algumas décadas para ele completar essa obra, e dentro dessas décadas com apresentações orais, com versões escritas, etc., né, alternando entre a oralidade escrita até finalmente ser publicado. E há, portanto, esse elemento etnográfico, esse elemento histórico, que de maneira muito interessante aparecem e que reflete nos povos não gregos, né, os povos orientais e africanos. Porque justamente Heródoto, em alguns deles, em algumas partes, vai enfatizar os costumes e a cultura, a parte etnográfica, antropológica. Em outras partes, vai enfatizar a história desses povos não gregos. Mas vejamos a estrutura das histórias. O livro 1 começa com um proêmio, que eu vou terminar o vídeo e essa aula falando do proêmio daqui a pouquinho. Está perto, viu, pessoal? Não avancem o vídeo, não durmam. Tá quase terminando esse vídeo. E essa primeira sessão introdutória. Começa com um proêmio que ele diz o objetivo da obra. Que a gente vai já ler esse proêmio. E aí o livro 1 começa falando das hostilidades entre gregos e bárbaros. Sendo que de alguma maneira surpreendente, enfim, surpreendente de uma parte, né?
ele não começa falando de 490 ou de 499, né, quando tem a revolta jônica, enfim, começam as hostilidades mais abertas entre gregos e persas. Ele começa falando do rapto de Helena de Troia e de como alguns, não ele, alguns falam, ele comenta dos fenícios, né, principalmente que seriam os fenícios, né, que falam que as primeiras hostilidades entre gregos e bárbaros teria começado justamente com o rapto de Helena, porque o bárbaro Paris troiano, né, Troia não era Grécia, era povo bárbaro, entrou em conflito com os gregos. Então a Guerra de Troia aparece no iniciozinho da história de Heródoto como uma espécie de explicação mítica para os primeiros conflitos entre gregos e bárbaros, entendendo aqui que persa é bárbaro, né? Portanto, ele tenta fazer uma espécie de genealogia desses primeiros conflitos, sendo que ele não aceita completamente esse argumento mítico sobre de que as primeiras hostilidades na época da Guerra de Troia, etc., seria relevante para a história hoje, né? Ele desconfia de que, bom, isso é um mito muito remoto e eu não tenho como comprovar. E daí ele fala do Logos Lídio. Vejam a relevância dessa divisão em Logos. Ele vai falar um discurso sobre os lídios do tal do rei Cresso, que eu mostrei ainda há pouco no mapa, a derrota destes para os persas, e aí dá início o Logos Medo-Persa focado em Ciro. Ou seja, no livro 1 você tem o começo da história dos persas, né? Que Heródoto conta a partir da figura de Ciro, o primeiro grande rei persa. E daí no livro 2 ele vai falar de Cambises, que é o filho de Ciro, como Cambises promove uma guerra contra o Egito. E aí veja como é que a obra funciona. Ok, Cambises, Cambises conquista o Egito. E daí ele vai dizer, bom, mas espera aí, eu vou fazer agora um logos sobre os egípcios. E aí ele para a narrativa factual, histórica, que ele estava fazendo desde o livro anterior, sobre Ciro, e aí agora o filho dele, Cambises, a extensão territorial dos persas começou com Ciro e continuou com Cambises, quando Cambises ataca o Egito. Em lugar de continuar essa narrativa histórica, ele faz uma espécie de digressão, ou seja, ele para a história e vai fazer um longo discurso sobre os egípcios, que ocupa todo o livro 2. Eu vou demorar um pouquinho mais explicando esse livro 2, porque vai ser muito útil, porque nós vamos falar dos egípcios, né? Então vai ser muito útil no próximo vídeo. E daí, essa espécie de digressão aparentemente atrapalha o fluxo da história, mas, por outro lado, é importantíssimo para o trabalho etnográfico de Heródoto. E aqui entra um pouco as ideias sobre a composição da obra, né? De alguma maneira, ele tentou articular a parte histórica com a parte etnográfica, os dois grandes interesses dele, né? E, de fato, ele meio que se perde, assim, falando dos egípcios, demora toda a vida para poder voltar à narrativa de Cambises e da história dos persas, né? Mas isso abre espaço para que Heródoto apresente esse povo africano. E isso isso é interessantíssimo, porque ele várias vezes discute os costumes egípcios, quando a gente vai ver, porque ele está simplesmente admirado. Tipo, ele já nem vê qualquer relação com os persas, mas ele está admirado. Mas, no fundo, a função do livro 2 e a função do logos egípcio, dentro da estrutura da obra, digamos assim, para dizer que, bom, vejam que povo inteligente, antigo, sábio e forte os persas conquistaram. Essa é, se eu pudesse dizer em uma frase, a razão do Egito constar na obra. Isso partindo do princípio de composição, que eu acho que foi a lógica que ele usou, que ele já tinha esse material etnográfico em mãos, semi-pronto, já tinha esse material etnográfico em mãos e mudou a trajetória do livro para ser um livro sobre sobre a história da guerra entre gregos e persas. Ele disse, bom, então a maneira em que eu vou incluir esse meu relato enorme sobre o Egito, que eu fiz quando estava no Egito, etc., eu fui lá ver, conversei com os sacerdotes e fui ver a cultura deles, a maneira que eu vou articular bom, os persas conquistaram o Egito, então os meus ouvintes e leitores precisam saber como o Egito era importante, justamente para eles dimensionarem a magnitude do tema do meu trabalho. Qual que é a magnitude? É a guerra entre dois povos muito fortes, sábios, que são os persas e os gregos. Bom, os persas, a força deles
tira por si só pelo fato de eles terem vencido os egípcios, que ele passa todo o livro 2 em larga medida admirado com o fato dos egípcios serem antigos, enfim, terem várias culturas, vários costumes interessantes, embora não todos positivos para os olhos de Heródoto, né, mas interessantes, dignos de nota, dignos de serem contados, né? Que é isso que eu comento aí no livro 2. O livro 3, Heródoto enfatiza a crueldade do persa Cambises quando a conquista do Egito. Aqui há alguns tons, né, negativos que ele coloca para o rei persa. E após a morte de Cambises e da revolta dos magos, foi uma espécie de guerra civil dentro dos persas para disputar o trono. Dario I assume o trono, assume o poder, e Dario organiza o império em satrapias. Esse livro 3 é uma fonte de informação importante sobre a história dos persas, não apenas sobre o olhar de Heródoto, mas sobre a história dos persas também, sobre a organização que Dario teria feito, as reformas que ele teria feito para organizar o império, né? E aqui, Heródoto, essa história de crueldade do persa Cambises é importante porque faz parte do interesse desse minicurso justamente ver se Heródoto, que tipo de imagem ele cria desses povos, né? Se é uma imagem negativa, preconceituosa, xenófoba, racista, que ele cria desses outros povos. Ou seja, se ele nunca consegue sair do centro helênico da mente dele, ou seja, do ponto de vista helênico, se ele não permite de fato mostrar a cultura autêntica desses povos. Então essa é um pouco, vai ser a preocupação no nosso minicurso também. No livro 4, a expedição de Dario contra os citas, que permite Heródoto expor o logos cita. Na segunda parte do livro ele descreve logos líbio, que a gente vai recuperar um pouquinho na segunda parte desse minicurso. Líbio, a gente está na África aqui, né? De novo, né? Voltando para a África. E sobre os citas, também um povo não grego, etc., foi o povo que o François Hartog, no livro O Espelho de Heródoto, que é um livro publicado pelo FMG, muito lido, né? O Espelho de Heródoto, livro da década de 80, ele faz uma discussão justamente sobre a maneira como Heródoto escreve sobre esses povos não gregos, e o exemplo mais caro, né, mais predileto, o exemplo predileto que o Hartog trabalha é justamente a representação dos citas. Então esse logos dos citas é fundamental para o Hartog. E a estrutura das histórias continua, né? O livro 5, a expansão de Dario chega à Trácia, e aqui também há um certo logos trácio, Trácio, que é a região ao norte da Grécia, né? Ao nordeste, né? Da Grécia. Não é grego, né? Enfim, parte que não é grego, embora teve muita relação com os gregos desde sempre. E ele fala um pouquinho dos traços também. Sempre... Vejam como que a lógica funciona. Como os persas vão expandindo, desde Ciro, né? Isso é uma característica, vão expandindo o território. Foi o primeiro grande império multicultural assim, que a gente teve, de fato, né? Com povos muito distintos, línguas distintas, teve administrado territórios muito diversos. Em cada povo desse que os persas chegavam, Heródoto peraí, agora eu vou começar o logos desse povo que os persas chegaram. E no fundo, pelo menos para mim, a impressão que fica é isso. Ele quer colocar os persas como um grande adversário dos gregos, percebe? Isso é um pouco a mentalidade que já está em Homero, né? Que é Homero, ele, na Ilíada, principalmente, que é um poema, né, mais bélico, na Ilíada, os gregos e os troianos, eles são enaltecidos pelo poeta, né? Porque o poeta está interessado num grande duelo. Ele não está interessado em minimizar um dos lados, em dizer que um dos lados só tinha guerreiro fraco. Não, os dois lados precisam ser fortes. Essa é um pouco esse tipo de mentalidade, diria, aristocrata, né? Enfim, dos melhores, né? Então são os melhores que se enfrentam, né? E aqui é um pouco a ideia. Sendo que isso de novo, abre oportunidade para ele inserir o material etnográfico dele, e o que é muito bom que a gente pode ter informação sobre esses outros povos, né? E daí, vejam outra característica das histórias de Heródoto. Nós estamos no livro 5, gente. Isso aqui né? Tem que ler várias páginas para chegar talvez uns 200 páginas tem que ler para poder chegar nesse livro 5. E só agora que ele, de fato, vai para o objeto do livro dele, propriamente dito, que é a tal da guerra entre gregos e persas. E aí ele finalmente chega nas hostilidades entre gregos e persas, que começa com as revoltas das jônicas da Ásia, justamente a parte onde Heródoto vivia, né, onde ele nasceu. Uma revolta que se dá em 499 a.C. Os jônicos, nessa época, eles estavam sob a tutela, sob o domínio persa. E os jônicos se revoltam contra esse domínio persa.
as ilhas e a região da costa da Ásia Menor, né? Porque é isso, os persas tomaram dos lídios e depois dominaram no final do século VI, né, dominaram essas, segunda metade do século VI, dominaram essa parte jônica, essa parte grega, né? Algumas ilhas e a costa da Ásia Menor, onde é a Turquia hoje. E aí os jônios enviam embaixada para Esparta e Atenas para pedir ajuda. Eles se revoltam contra o sátrapa, contra os persas, e pedem ajuda para as duas cidades principais da Grécia, que é Atenas e Esparta. E aí, de novo, isso permite que Heródoto faça comentários sobre os costumes e a história de Atenas e de Esparta. E aí ele contrasta, ele apresenta essas duas cidades, ele vai falar da história da Esparta arcaica, da Grécia arcaica, vai falar do início da democracia em Atenas, vai falar de Solon. Isso é ótimo, é fonte de informação preciosíssima para a história da Grécia arcaica, né? Ainda bem que Heródoto teve essa ideia. E daí no livro 6, a revolta de Mileto conclui com a tomada de Mileto por parte de Dario. E aí, ou seja, vai do desfecho da revolta jônica de 499, vai até 490, que é a descrição da primeira guerra pérsica, primeira entre aspas, enfim, até a Batalha de Maratona, ou seja, a primeira grande fase da guerra pérsica. O livro 7 vai, de novo, lidar com a guerra propriamente dita, agora com Xerxes, que sucede a Dário, e Xerxes continua com o plano, os persas continuam com o plano de vencer os gregos. Xerxes manda construir a famosa ponte flutuante no Helesponto, né, para passar o exército, cruzando a Ásia e a Europa, né? O que Heródoto comenta que foi uma espécie de grande ultraje, né? Como é que alguém tá se sentindo um deus, né? Que quer cruzar, que quer alterar o ambiente da natureza, né? Quer botar uma ponte para transformar a água em terra e passar o exército por cima. Então, assim, para a cabeça de Heródoto foi um negócio bem louco e uma espécie de aviso de que os deuses não estariam a favor de um rei que comete esse tipo de ultraje, né? Que quer dominar mesmo as forças da natureza, né? E Heródoto analisa o aparato militar dos dois. O livro termina com o sacrifício de Leônidas nas Termópilas, ou seja, a famosa Batalha dos 300 de Esparta, né? Termina aqui. Aí vem o livro 8, a Batalha Naval de Artemiso, abre esse livro, após a invasão da Ática e a destruição da Acrópole ateniense, os persas são derrotados em Salamina. Ou seja, no livro 8 tem a famosa invasão que os persas conseguem invadir Atenas, né? Destrói a Acrópole, queimam parte da cidade, mas finalmente são derrotados na Batalha Naval de Salamina e na Batalha de Plateia, que é objeto do livro seguinte, finalmente do livro 9, que conclui um pouco com as últimas hostilidades entre gregos e persas nesse período aí da guerra, das guerras médicas, né, das guerras pérsicas. Bom, então como vocês podem ver, há algumas características interessantes, né? A primeira, como eu disse, o tema propriamente dito, que é a guerra entre gregos e persas, chega tarde. Chega praticamente no livro 5, né? Praticamente quase na metade do material chega finalmente a guerra. Isso é uma característica, inclusive, épica, né? Uma característica que tem a ver com a maneira como a narrativa era agenciada nas narrativas épicas, em que a gente tem um objeto central do canto, da poesia, mas que esse objeto central ele é estendido, é prorrogado, o clímax é prorrogado, o desfecho é prorrogado pela adição de várias micro-histórias que vão se conectando com essa história principal e vão estendendo o relato, né? Isso é típico da Ilíada e da Odisseia, por exemplo. Veja que a Ilíada, o tema central da Ilíada é a ira de Aquiles contra Agamemnon, porque Agamemnon roubou a escrava dele. Isso é a Briseida, né? Isso é o mote da Ilíada. A Ilíada é isso. É a ira de Aquiles porque Agamemnon roubou a escrava dele. E, obviamente, a Ilíada não conta só isso, conta muito mais coisas. Sendo que sempre tentando articular com essa ira. É a ira de Aquiles que move o poema. Porque, por estar irado, Aquiles se ausenta da guerra de Troia. Ao se ausentar da guerra de Troia, os gregos ficam fracos, porque perdem seu principal guerreiro. E os troianos amassam, né? Começam a vencer os gregos, até os gregos lembrarem, bom, temos que chamar Aquiles de volta, só assim nós podemos vencer a guerra. E vejam, portanto, como a história é dilatada. Mesma coisa para Heródoto. Heródoto é muito homérico nesse sentido, né? Ele dilata a história e permite a inserção desses logoi, desses discursos, o que para nós é ótimo, e o que faz com que esse texto seja tão interessante, porque ele conecta vários povos da antiguidade distintos. E ele apresenta informações únicas, discussões que não são sempre
fáceis de averiguar se são de fato verdadeiras, né? As informações que ele conta sobre esses outros povos, a gente vai comentar sobre isso. E para fechar essa parte, eu vou só comentar o proêmio. Deus glorioso proêmio. Aqui. Eu vou ler o proêmio para encerrar esse vídeo. Nós vamos abrir o vídeo seguinte falando do vocabulário de Heródoto, quais são as palavrinhas-chave que Heródoto utiliza para explicar o método dele, porque em seguida a gente vai ver a presença dessas palavras na apresentação dos povos não gregos. Tá? Então isso vai ser importante. E no proêmio ele diz: esta expressão das investigações de Heródoto de Halicarnasso, para quem os feitos dos homens não se desvaneçam com o tempo, nem fiquem sem renome os grandes... desculpem aí Enfim, tem alguns erros de digitação. Os grandes e maravilhosos... não, tá certo, é as. Porque tem empresas depois. As grandes e maravilhosas empresas realizadas quer pelos gregos, quer pelos bárbaros. E, sobretudo, a razão por que entraram em guerra uns com os outros. Bom, isso é o primeiro parágrafo, é a primeira coisa que tem no livro, né? Alguns detalhes aqui, eu coloquei o texto grego para quem estuda grego, mas isso não é essencial para acompanhar o curso, tá? Mas para quem estuda grego, vocês vejam que tem a palavra aqui, histories, que é a palavra que nos deu história. Bom, isso não precisa nem saber grego, não é tão surpreendente assim. E o que é traduzido por histories, que é o que Heródoto está fazendo, que aqui ele está dizendo o que ele está fazendo, né? O que ele vai fazer nesse livro. Ele diz, esta é a exposição das investigações. Então, investigações aqui traduz o histories. A gente vai comentar um pouquinho sobre esse vocabulário, né? Histories no sentido de investigar. Guardem isso que a gente vai começar com essa parte na próxima aula. Para que os feitos dos grandes homens, ou os feitos dos humanos, ex anthropon. Anthropon tem o sentido de humanidade também. Né? Os feitos dos humanos não se desvaneçam com o tempo, nem fiquem sem renome, sem glória. As grandes e maravilhosas empresas realizadas quer pelos helenos, quer pelos bárbaros. Empresas, as grandes maravilhosas. Esse maravilhosas aqui, que é essa palavra tomatsta, é a palavra para maravilha. E Heródoto usa bastante isso. A gente vai ver quando ele fala dos egípcios, né? Ele fica impressionado com as pirâmides, com a antiguidade da cultura egípcia, e principalmente da religião. E ele chama isso de maravilha, né? É a mesma palavra também para se admirar, né? É uma maravilha, é admirável. E o que é interessante nesse livro de Heródoto é a postura dele de dizer que essas grandes coisas, esses grandes feitos e essas maravilhas são tanto de gregos, Hellenesi, como está aqui, Hellenesi, como de bárbaros, tanto grego como bárbaros. E essa é uma abordagem de fato que permite que esses povos não gregos, que estão todos aqui contidos na rubrica de bárbaro, nesse título de bárbaro, né? Heródoto permite, ele já está dizendo desde o início, eu vou também tratar desses povos não gregos. E vou falar de uma maneira positiva deles. Embora haja comentários depreciativos, negativos de Heródoto a alguns desses povos, da culturas, enfim. Heródoto não é um autor neutro, né? Isso não existe, né, gente? É autor neutro, ainda mais quando a gente está explicando culturas distintas, né? A gente tem sempre nossos pontos de partida e nossas subjetividades, obviamente. Mas aqui é de notar e é de registrar o interesse de Heródoto em apresentar os feitos e as coisas maravilhosas, portanto, as coisas positivas também de bárbaros. E, sobretudo, esse sobretudo é o que marcaria o objeto propriamente do livro, né? E, sobretudo, a razão, que é esse aitien, a razão por que entraram em guerra uns com os outros. Ou seja, por que bárbaros e helênicos entraram em guerra? Leia-se aqui, persas e gregos, né, especialmente, né, persas e gregos. Notem, portanto, como já no primeiro parágrafo da obra há uma conexão entre etnografia e história, entre a razão, esse aitien, que remete à história do conflito entre gregos e bárbaros, a história do conflito entre gregos e persas, mas há também
ele diz, né, que vai estar preocupado, que vai investigar, que vai expor a investigação que fez sobre esses feitos e essas maravilhas, portanto aqui no campo da etnografia. Né? Essas duas partes estão conectadas e nós precisamos dela para a nossa segunda aula, que nós vamos então falar dos bárbaros nesse sentido, que é um sentido não propriamente negativo, como a gente está vendo aqui, e nós vamos possivelmente enfatizar mais a parte etnográfica, embora a gente também pudesse enfatizar a parte histórica. Mas nesse minicurso eu vou enfatizar mais a parte dos costumes, dos valores, da religião, o que ele fala sobre esses aspectos das culturas não gregas. E não vou, portanto, falar tanto, isso seria um outro minicurso, né, da parte histórica. Né? Aqui, corrigindo o acento, né, meu filho? Eu não vou falar tanto da parte histórica, por exemplo, da história dos persas, né? História de Ciro, Cambises, Xerxes, eu não vou entrar tanto nessa parte, tá? Isso fica para outro momento. Bom, é isso, tome um fôlego, eu vou tomar também, e a gente volta para a segunda parte.